Vamos dar início então a mais uma conversa sobre aves e desta vez o Gonçalo Elias vai-nos falar sobre a sua 10ª espécie observada, o pardal do telhado. É verdade, Zé, cá estamos mais uma vez. E sim, à 10ª espécie chegamos ao pardal. Isto já não foi na Torre da Gadanha, já foi de regresso a Lisboa. É mais um daqueles bichos que eu não me recordo da circunstância concreta da primeira observação. Foi em Lisboa, é a única coisa que eu sei. Mas sei que foi um dia que eu registrei e lá entrou para a minha lista. Devo ter estado a observar. Provavelmente na altura já estarias a pensar como é que é possível eu ainda não ter o pardal na minha lista. Não sei se pensei ou se simplesmente apareceu à minha frente, porque assim, o pardal, é engraçado, porque o pardal, quando nós começamos a olhar para ele, até é um bicho com alguns contrastes de cores, podem não ser cores vivas, mas é um bicho colorido, tem branco, tem cinzento, tem preto, tem ruivo ou castanho, tem diferentes tons de castanho, portanto o macho até é um bicho bastante contrastado. Como disse, pode não ser as cores mais chamativas, mas até é um bicho que se identifica bem. E realmente nós às vezes não ligamos nenhuma ao pardal, mas não é provavelmente um bicho feio. A minha experiência em relação a isso é engraçada com pessoas que muitas vezes dizem não percebo nada de aves, para mim é tudo pardal, é o que costumam dizer. Exato, e depois exato. começas a mostrar fotografias, isto é um pardal? Não, isto é não sei o quê. Então isto é um pardal? Não. E depois mostras o pardal, o que é esta? Isto é um pardal. Já me aconteceu isto várias vezes, principalmente quando mostramos fotografia do macho nupcial, que ele aí realmente tem um padrão que não é aquilo que as pessoas estão habituadas a ver durante o resto do ano. Não é? Sim, sem dúvida. Agora diz-me uma coisa, o pardal é mais uma daquelas aves que se observa um pouco por todo o país, não é? Certíssimo. É que tem maior distribuição em Portugal, mais ampla? Não tenho a certeza porque, mais uma vez, eles estão ausentes de algumas zonas. Para além de não aparecerem nos andares superiores das serras, por exemplo, vais à Serra da Estrela lá em cima não há, mas enfim, isso até é uma zona relativamente restrita, mas eu acho que os principais buracos são nas zonas de floresta densa, eles não entram muito em meio florestal. Portanto, se te puseres, sei lá, a visitar um pinhal muito denso, ou um eucaliptal, ou qualquer outro tipo de bosque muito denso e contínuo, tu não tens pardais lá dentro. Eles não vão muito para zonas florestais muito densas. Portanto, gostam de zonas habitadas, ou gostam de zonas agrícolas, ou eventualmente zonas com sebes, com algumas árvores não muito grandes e com clareiras, como por exemplo olivais ou pequenos bosquetes de sobreiro ou de carvalho, árvores com buracos, mas não em florestas muito extensas. Portanto, estão bem distribuídos por todo o território, mas pode haver buracos quando o habitat não é muito favorável. Porque o nome deles, domésticos, né? Domésticos nós traduzimos para doméstico em português, a tradução é intuitiva, mas o que é interessante lembrar é que domésticos vem de domus, que é latino para casa. Portanto, domésticos, doméstico mesmo em português significa que pertence a domus, pertence à casa. Portanto, isto é o pássaro que pertence à casa. Pertence aqui no sentido de frequentar, não é? Como ele anda e vem daí a estreita relação com o ser humano? Sim, embora nós não sabemos, também não há muitos dados sobre isso, antes do território estar todo humanizado, onde é que os pardais nidificavam. Provavelmente eram muito menos comuns, mas eles podem nidificar de forma independente das pessoas, podem nidificar em buracos de árvores e podem nidificar por baixo dos ninhos das cegonhas, por exemplo, ou em buracos de paredes. Portanto, eles são muito criativos e eu acho que o facto da espécie ser muito criativa e ser muito versátil é um dos segredos do sucesso. Aliás, com todas as transformações de habitat que estão a ser feitas hoje em dia, as espécies que são mais versáteis são aquelas que têm mais hipóteses de sobreviver. Aquelas que não se conseguirem adaptar ficam em situação mais complicada. Só que nem todas as espécies... Eu tenho por experiência que eles também gostam, por exemplo, das caixas ninho. Também. Tudo o que tenha cavidades, porque é uma espécie... Eles fazem uma bola de palha, é verdade. Mas eles têm que ter algum tipo de estrutura para suportar aquilo. Portanto, ou enfiam aquilo numa parede, ou debaixo de uma telha, ou no meio dos galhos de um ninho de uma cegonha, ou dentro de um buraco do mar. Portanto, eles fazem uma espécie de uma cama, que é assim quase fechada, né? Que é a tal bola. É uma bola muito imperfeita, porque, por exemplo, o pardal espanhol faz uns ninhos mais bonitos, mais volumosos e mais bem feitos.
o pardal começa um bocado trapalhão e, portanto, precisa de um bocado de estrutura para... Porque, por exemplo, o pardal espanhol faz ninhos em árvore, entre os galhos das árvores. Ele não precisa de mais nada, mas eu nunca vi ninho de pardal comum entre os galhos das árvores. Portanto, como o ninho do pardal comum é mais tosco, eu acho que eles precisam de se apoiar em alguma coisa, e talvez seja por causa disso que eles tão rapidamente se conseguiram adaptar à presença humana. Porquê? Porque os edifícios, sobretudo os edifícios mais antigos, hoje em dia não é tanto assim, mas os edifícios mais antigos, que eram feitos de blocos de pedra, por exemplo, tinham imensos buracos que depois os pardais aproveitavam para enfiar lá os seus ninhos. Eles são ligeiramente aparentados com os tecelões, não é? Também gostam de fazer esses ninhos. Eventualmente eles devem ter perdido a noção de... Não são da mesma família, porque os tecelões são da família Ploceidae, os Ok. pardais são da família Passeridae. Mas sim, estão lá são assim parentes distantes. Parentes distantes. Eventualmente estes perderam a noção de como é que se faz o nó com as palhas. Eventualmente, sim. Mas seja como for, portanto, é uma arte que nós conseguimos ver mais ou menos como por todo o país, e isso muitas vezes leva-nos um bocado àquela ideia, mais uma vez, de se tratar de uma ave sedentária, o que parece que não é 100% verdade. Não é 100% verdade, porque todos os bichos acabam de fazer movimentos de dispersão. Ou seja, estes bichos são realmente bastante sedentários. Até estudos no Reino Unido mostraram que o número de bichos recapturados longe do local da anilhagem é baixíssimo. Acho que, agora citando de memória, acho que o número de bichos anilhados que se moveu mais de 20 km é menos de 1%, ok? E acho que, pelo menos segundo o Atlas que eu estive a ver, que é o Atlas, já falei isso na sessão dedicada ao Melro, o Atlas da migração portanto, do Reino Unido e da Irlanda, que é um atlas feito com base em recapturas de aves anilhadas, eles só tinham 3 casos de recapturas de pardais fora do Reino Unido. Foram 3 bichos que foram parar, salvo erro, a França. Mas também é preciso dizer que eles no Reino Unido, a partir dos anos 70, do início dos anos 70, os anilhadores foram desincentivados de anilhar pardais, porque achavam, isto é muito comum, não tem interesse nenhum, portanto não gastem dinheiro das anilhas com isso. E depois, entretanto, acenderam-se os alertas, porque começaram a perceber que os pardais estavam a diminuir em grande velocidade. Depois, a partir dos anos 90, começaram a anilhá-los novamente. Mas, portanto, há um grande déficit de informação, em parte porque os pardais foram desvalorizados durante muitos anos, precisamente por ser um bicho comum. De qualquer forma, os dados que existem sugerem que, de facto, os bichos se mexem pouco. No entanto, há 2 coisas que é preciso dizer. A primeira é que há um livro muito interessante que eu também já tenho consultado, que é The Birds of the Strait of Gibraltar, que é da autoria do Clive Finlayson, e que menciona a presença de aves ao longo do ano na zona do Estreito de Gibraltar, e ele refere que há alguns autores que já no passado estamos a falar de meados do século XX, referiam que o pardal comum é um migrador bastante abundante no Estreito, entre os passeriformes é um dos mais abundantes na migração outonal, portanto que se viam muitos milhares de pardais comuns a atravessar para a África no outono, portanto sugerindo que há movimentos pós-nupciais. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o pardal comum foi introduzido em muitas regiões do planeta, muitas vezes até levado em barcos, né, que é o chamado transporte assistido, ou seja, não é uma introdução deliberada. Às vezes os barcos de carga, por exemplo, passageiros, atravessavam os oceanos, os pardais viajavam nos barcos, portanto, estavam nos barcos quando os barcos zarpavam, e depois continuavam por lá, iam sendo alimentados pelas pessoas, e quando chegavam ao destino voavam para a terra firme, portanto eles não voavam até lá. E nos sítios em que eles foram, então, enfim, onde eles chegaram, ainda que com ajuda, eles rapidamente se espalharam e conseguiram se espalhar. Eu li que em certos países, não me recordo agora se era na Austrália ou onde é que era, que o ritmo de expansão era muito acelerado, que era qualquer coisa como 80 km por ano, ou assim uma coisa dessa ordem de grandeza. Estou a citar de memória, mas era assim uma coisa bastante grande, o que mostra que os bichos, quer dizer, um bicho que se expande a essa velocidade é porque tem uma capacidade de dispersão bastante grande e, portanto, não é provavelmente totalmente sedentário, não é? E já agora convém referir que em Portugal nós temos uma região que foi em que a espécie foi introduzida, que é nos Açores. Eles estão em todas as ilhas dos Açores, mas a presença do pardal nos Açores, eu li outro dia, acho que foi em 1860 ou 70, que o pardal terá sido introduzido nos Açores, o pardal comum.
e agora está nas ilhas todas. Curiosamente, mesmo em termos de distribuição, nós que estamos habituados, para nós é uma ave realmente comum, principalmente em ambiente urbano, mas a distribuição a nível europeia não é assim tão extensa quanto isso. Ainda é bastante vasta, porque eles vão até mesmo às regiões árticas, praticamente. Mas temos outras espécies de pardais que predominam sobre estes, por exemplo, Itália, França, Não, a Itália é um caso à parte, porque é assim, o pardal comum está presente na Europa continental toda, até ao Ártico, até ao Círculo Polar, exceto em Itália. Em Itália, o que acontece é que há um pardal que durante muitos anos era considerado uma subespécie de pardal doméstico, que é o chamado pardal italiano. Que inicialmente era chamado Passer domesticus Italiae, que é muito parecido com o nosso, mas a diferença é que em vez de ter o barrete cinzento, tem o barrete castanho. Portanto, a cabeça é castanha, tal como a do pardal espanhol, mas depois não tem os raios nos peitos nem no flanco. Portanto, o babete é igual ao do pardal comum, mas o barrete é igual ao pardal espanhol. E então era o Passer domesticus Itália, que atualmente já tem o estatuto de espécie, que é o Passer Itália, e que até é considerado geneticamente mais próximo do pardal espanhol. Portanto, esse tem uma distribuição complementar ao pardal comum, em Itália. Mas de resto, o pardal comum está pelo continente todo e vai desde a Península Ibérica, apanha o Norte da África e depois estende-se até à China. Até à China e até quase ao leste da Sibéria, vai para lá da Mongólia. Portanto, tem uma distribuição realmente muito vasta. Além agora dos países onde terá sido recentemente introduzido, recentemente, à escala histórica, não é? Não, pois, exato. Sim, agora, já foi introduzido. Nos Estados Unidos, por exemplo, já foi introduzido, portanto, na América, já foi introduzido na Austrália, já foi introduzido, como eu disse, nos Açores, e ainda há noutros sítios. Portanto, eles vão. Portanto, a zona original é a Europa, grande parte da Ásia e, como eu disse, Norte de África. Mas ele foi introduzido então na América do Sul, foi introduzido na África Austral, na Austrália, na Nova Zelândia e em diversas ilhas. Portanto, é uma espécie que, como eu disse, em muitos casos eu penso que eles chegaram lá, ou seja, não foi uma introdução deliberada, não era um bicho que fosse levado em gaiolas, até porque o pardal é um bicho que se dá muito mal em gaiolas, ao contrário de outras espécies. É muito difícil criar pardais em gaiolas e mantê-los muito tempo. É um bicho que não se dá bem nesse meio e, portanto, eu penso é que eles viajaram ao bordo de barcos e depois, quando chegam ao destino, saltam do barco para fora e ficam lá felizes e contentes na sua nova terra. Há pouco referiste que em Inglaterra se registrou portanto, uma tendência para a redução da população. Essa tendência é local da Inglaterra ou acontece no resto da Europa? A nível europeu, foi também registado um decréscimo. A nível da Europa global. E Portugal, inclusive. Em Portugal, por acaso, não tenho grandes dados quantitativos para poder dizer se foi isso que aconteceu. Por acaso, não verifiquei dados de Portugal. Agora, as razões para a eventual diminuição do pardal pode ter a ver, mais uma vez, com a diminuição dos insetos, que nós já falámos para outras espécies, ou pode ter a ver com a diminuição de locais de reprodução, porque, como eu disse há pouco, os edifícios mais antigos tinham muitos buracos, que os pardais facilmente aproveitavam para construir os ninhos. Hoje em dia, muitos edifícios, pela forma como são construídos, já não têm tantas cavidades que possam servir de locais de reprodução. Portanto, eu em tempos lembro-me de ter visto qualquer coisa para a Inglaterra relativamente a isso, ou seja, de haver menos locais de reprodução, até porque, tanto quanto eu sei, eles diminuíram bastante, por exemplo, em sítios como Londres. Ou seja, terá havido uma diminuição da população urbana. Agora, mais do que isto, também não sei detalhar. Mas existe também uma certa pressão, provavelmente por competição com locais de nidificação, devido a espécies introduzidas. Pontualmente sim, embora eu acho que nenhuma espécie introduzida
têm uma dimensão populacional tão grande que ameaça o pardal, porque mesmo aquelas que nós temos cá que nidificam em cavidades, para começar, são maiores. Estou a pensar nos mainás ou nos periquitos secular e, portanto, esses precisam de cavidades muito maiores que as do pardal. E, por outro lado, tem uma distribuição geográfica mais restrita, portanto, não seria por aí. Eu penso que pode ser pela escassez de locais de nidificação e pela escassez de alimento, por exemplo, resultado do abandono agrícola, porque esta espécie alimenta-se muito de grãos e, portanto, é uma espécie que beneficia da atividade agrícola, por exemplo, culturas de cereais. Se essas culturas forem abandonadas, deixa de haver tanto cereal disponível. Eu estava a ver aqui também os dados de Espanha, porque a Espanha já tem um historial bastante longo também de censo de dados comuns, que já vem desde 98 e desde 98 até 2018, que são os dados mais recentes, a população de pardais diminuiu 20% em Espanha. Portanto, em Espanha está em linha com o resto da Europa. Portanto, efetivamente, os pardais estão a diminuir. Como eu disse, associo em parte à diminuição de alimento, seja pela diminuição da atividade agrícola, porque isto é um bicho que beneficia imenso a atividade agrícola por causa dos cereais, e diminuição de insetos, porque o pardal, embora seja granívoro, tal como acontece com muitas outras aves granívoras, quando chega à primavera eles capturam muitos insetos para dar proteína às crias, para as crias crescerem mais depressa. Havendo menos insetos, há menos facilidade em apanhar alimento para as crias não vão crescer tanto e, portanto, a taxa de sobrevivência das crias é menor, o que a longo prazo tem impacto na dimensão da população. Isto por um lado, e por outro lado, então, a eventual escassez de locais de nidificação devido às alterações da construção. Embora esta parte eu não tenha assim também muitos dados que permitam dizer até que ponto é que isto é relevante. Obrigado. Foi mais uma conversa sobre aves. Desta vez estivemos então aqui a discutir o comum pardal do telhado. Agradecemos mais uma vez a todos os nossos ouvintes e ao Gonçalo Elias por partilhar connosco os seus conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Foi um prazer. Até breve.